tem hoje o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Luiz Soares de Mello, que vai falar conosco sobre o retorno das atividades presenciais. E amanhã tem mais uma com o meu vice-presidente. Olá, Dr. Luiz Soares, como você está? Olá, boa tarde. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, a luz tá boa aqui? A luz tá boa aqui ou você quer mais? A luz tá boa. Tá boa? A luz Okay. tá boa. Eu tô enxergando perfeitamente. Beleza, então todos estão. E deixa eu perguntar Prazer uma estar coisa. com você. O meu áudio tá ok? Porque eu tô sem fone. Se o meu Tá áudio bem. não estiver bom, eu coloco o fone de ouvido. Tá bem, o meu tá bem também? Tá bem, tá ótimo. O meu está bem, tá. Olha, Dr. Luiz Soares é o convidado dos sonhos de qualquer live. Porque o Dr. Luiz Soares é comunicativo, é falante, é cheio de energia, tem um monte de história para contar. Tanto que, normalmente, quando eu preparo mais ou menos o roteiro da live, eu preparo com 4, 5 temas diferentes. Para o nosso, eu só preparei com 2, que é o retorno e alguns aspectos criminais. Porque eu acho que a gente tem assunto aqui para... Quis dizer delicadamente que eu falo muito, provavelmente. Não quis não. Quis dizer que tem muito a dizer, é muito diferente. Tá bom, tá bom, tá bom. Doutor Luiz Soares, a gente tem 2 temas principais aqui. Embora o tema da nossa live tenha sido o retorno ao trabalho presencial, a gente tem visto algumas notícias ultimamente na imprensa sobre um retorno arrefecido do projeto de lei que trata da prisão em segunda instância. Então, eu considerando que esse projeto ele tá vindo, tá virando notícia de volta, que a gente ainda tem bastante gente entrando, que a gente sabe que o pessoal vai fazer questionamento sobre isso. Eu queria saber se a gente pode começar, embora não seja o tema principal da nossa live, eu não costumo fazer isso, se a gente pode começar falando um pouco desse projeto que tá caminhando, que a gente achou que vinha com uma força popular muito grande, que vinha com como um pleito da população muito grande, e agora a gente parece que ele está arrefecendo um pouco. Eu queria saber da sua opinião, como desembargador criminal de tantos anos, pertencente à seção criminal, juiz há tantos anos e hoje como vice-presidente do tribunal, qual é a ideia que o senhor tem sobre isso, sobre esse projeto, sobre a prisão em segunda instância e por que isso não aconteceu ainda em termos de lei, né? Então, Vanessa, mais uma vez é um prazer estar com você aqui, é um prazer falar para quem está escutando, essa é a verdade. É uma honra estar aqui, essa é a grande verdade. Acho importantíssima a representatividade que a PAMAGES tem em torno das vontades de todos os juízes, e isso é importante. Nos dias que nós vivemos atualmente, mais feliz ainda saber que a PAMAGES é dirigida por uma mulher, pela primeira vez na história. Eu tenho 40, estou indo para 41 anos de carreira, e uma mulher eficientíssima, competentíssima como você. Todos te admiram, eu já falei isso, e falo agora de pública, todos te admiram, sabem que você é uma pessoa que representa a todos nós, esteja em que grau estiver da carreira. É muito importante para nós saber que tem uma mulher como você nos dirigindo na PAMAGES. É uma honra para nós, Vanessa. Obrigada, doutor Luiz. Eu, delimitando aqui a minha área, na verdade eu estou no crime, Vanessa, apenas, entre aspas, há 19 anos. Eu sou juiz há 41, sempre fui juiz cível, a minha vida inteira fui juiz cível. Até 21 anos, 22 anos de carreira, eu fui juiz cível e fui parar por acidente no Tribunal de Alçada Criminal. Desse momento em diante, eu me tornei um juiz criminal. E todos que vinham do cível e aportaram no crime, acabaram se dando bem. E eu sou uma das razões. O presidente veio do cível, o presidente do criminal veio do cível, um monte de gente veio do cível. O Tacrim era um reduto de gente que vinha do cível, né? Então, mas o Tacrim se formou mais ou menos nessa conjugação de ideias, de gente que vinha do cível e de gente autenticamente e de raiz vinha do crime. O que aconteceu? Todos nós sabemos a história, mais ou menos, para entrar no assunto da questão da prisão em segunda instância. A questão é antiga, teórica e antigamente,
a situação era praticamente estanque na questão da prisão. A partir do momento que os condenados tivessem uma condenação em segundo grau, essa era a execução definitiva. E já se partia para a execução definitiva. Eu não vou entrar no mérito da alteração que se deu no Supremo Tribunal Federal, posteriormente, em que exigiu-se que a prisão fosse parar numa terceira ou quarta instância. Esses termos existem apenas teoricamente, porque nós sabemos todos que as instâncias são duas e as extraordinárias. A instância extraordinária dos apelos de segundo grau, por terem esse nome, já guardam na sua essência a razão extraordinária de ser. Ou seja, teoricamente, os recursos só subiriam, e como sobem eventualmente, apenas as questões extraordinárias. Abreviando a situação, às tantas, o Supremo Tribunal Federal acabou por entender que a prisão só se daria efeito depois de transitar em julgado. É uma interpretação que se faz da lei maior, da Constituição da República, e que eu não vou discutir também, não me cabe aqui nesse momento discutir esse tipo de interpretação, mas eu tenho que dizer que eu não me associo a ela. Eu sempre fui defensor da situação da prisão em segundo grau, como magistrado, antes de ser juiz criminal, e como magistrado criminal, especialmente. No momento em que o Supremo começou a... Melhor, vou atrás de uma outra situação. No momento em que o Supremo virou a situação e passou a exigir a prisão em segundo grau, através de um acórdão meu, de minha relatoria, acho que eu te contei isso, Vanessa, coincidentemente eu tenho muita intimidade com esse tema, e todos da minha queridíssima quarta Câmara, da qual estou afastado nesse momento, sabem disso, porque o acórdão é de relatoria minha, um acórdão simples, na verdade um acórdão pequeno, vamos dizer que seja um acórdão padrão, tão exaustivamente dado por todos nós. Mas ali eu determinei a prisão do réu, ainda em segunda instância, e isso foi dar às portas do Supremo Tribunal Federal. E ele foi julgado, e daquele momento em diante, quando ele foi julgado, a coisa virou. Virou exatamente pela teoria que eu e todos da minha Câmara e tantos outros da seção criminal entendiam que a prisão era devida a partir da segunda instância. E assim permaneceu até um tempinho atrás, em cima de um acórdão. Não foi o acórdão motivador, eu disse apenas que esse acórdão, exatamente por força desse acórdão, é que se determinou a alteração da jurisprudência até então. E depois veio vindo, eu não me lembro mais quantos anos, veio vindo até o ano passado, um pouco antes do ano passado, eu me perco um pouco no espaço do tempo, mas dali em diante o Supremo voltou à situação anterior. E aí nós temos essa série de leis, essa série de tentativas de alterar a situação pela via constitucional e pela via legal. E pela via legal, parece que está travada a situação, porque, bem ou mal, o que nós sentimos é um pouco de má vontade do Congresso ou daqueles que estão na linha, na alça de mira para colocar essa legislação para adiante, um pouco de má vontade, ou não sei se é isso ou se realmente não interessa ao Congresso. O Congresso é exatamente o representante de todos nós. E talvez eles estejam agindo como queira a grande maioria dos cidadãos, né, Vanessa? Então, eu não quero discutir aqui também por quê, mas a verdade é que no grande projeto do Moro, ela veio de uma forma a atender o anseio popular, digamos assim, e o anseio daqueles que querem ver as pessoas detidas na segunda instância, porque é legítimo essa vontade. Mas não foi isso que se viu, porque, de uma certa forma, foi, como eu disse, totalmente desfigurado o projeto, e hoje ele está a tal ponto que mesmo a prisão em segunda instância é muito capaz de nem ela sair
como se pretende, Vanessa. Então, isso é um pouco desanimador para quem defende essa situação, e eu sei que eu estou defendendo de uma forma que a cidadania reclama, porque não me cabe aqui, como magistrado, dizer o que a cidadania quer ou não, mas eu percebo que a coisa não tem vontade de andar por lá. Agora, nós estamos à disposição. Eu acho que é impossível você forçar uma situação que não se força e possível continuar agitando o Congresso ou as linhas que buscam essa solução para que continuem. O meu desejo é que continue dessa forma, como cidadão e como juiz, porque eu sinto um certo ar de insatisfação social ao ver a pessoa presa em duas instâncias e não conseguir ir para a cadeia. E pelos, Aonde ela... Diga. e pelos comentários que eu estou vendo aqui enquanto o senhor está falando, as pessoas também estão, pelo menos o Eu nosso tenho público certeza que também concorda com o que o senhor está falando. eu tenho certeza que a grande maioria da sociedade hoje espera isso. A gente vê, a gente sente isso. Mas eu não sei como fazer mais do que a gente já faz. Nós não somos legisladores, nós somos cumpridores de lei. E É isso, feliz ou infelizmente, a coisa é assim. E nós não podemos sair disso. é isso. Estou à disposição para qualquer pergunta, Vanessa. Olha Inclusive, só, doutor Luiz Soares, a gente já tem mais de 150 pessoas eu nos vi, acompanhando tá aqui bom, nessa né? É conversa. bacana, Aliás, em cinco bacana. minutos já tinha 100 pessoas acompanhando. É, Eu vou entrar então É no tema incrível, que Vanessa, te interrompendo um segundo. ah, Nós estamos há 4 meses na pandemia, estamos trabalhando como louco. Eu costumo dizer, disse hoje a um ministro do Supremo Tribunal Federal numa live que eu fiz. Não foi numa live, foi numa conversa que eu tive com ele. Eu disse a ele o seguinte: olha, eu não trabalhava tanto assim desde que eu fui juiz da segunda vara civil de Santo Amaro. Eu estou trabalhando imensamente. Eu gostaria de estar lá na minha sala, gostoso, trabalhando tranquilo, mais ou menos, né? Mas gostaria de estar lá, mas não estou. Então, é incrível a vivacidade dessa produção. Isso porque você disse que nós estamos com 153 agora que eu estou vendo lá em cima. Mas é incrível isso. como você, falando num telefone, você atinge 153 pessoas e que estão exatamente com a mesma ideia voltada para o expositor ou para você, que é a grande apresentadora, uma mulher linda e sempre cheia de charme, beleza e competência. Isso é muito Imagina que importante. não é nada disso. Competência, competência, E o senhor competência. sabe que quando eu assumi a Pamages, eu fiz um meia-culpa na campanha toda, porque eu acho que a gente falhava em se comunicar rapidamente com os juízes do interior. Na capital, a gente sempre tem uma proximidade, se encontra ou eventualmente no restaurante, ou nos fóruns, ou nos almoços. Mas no interior a gente tinha, às vezes demorava um pouco mais a notícia para chegar. E eu assumi com essa proposta, com esse desafio. Eu quero falar para o máximo de colegas possível, para que eles tenham o conhecimento de tudo que está sendo feito. A pessoa precisa de informação. Ela pode ser boa, pode ser ruim, a notícia pode agradar, pode desagradar, mas a pessoa tem que ter informação. Então, logo que comecei, pedi para a minha equipe de comunicação pensar num sistema de videoconferência, colocar numa sala lá na Pamages, uma televisão, instalar uma webcam Uhum. nos computadores e tal. De repente, veio a pandemia. Em uma semana, a gente estava falando com todo É, mundo online, ao exatamente, vivo, sem nenhuma exatamente, dificuldade. exatamente. E são Então, coisas tivemos um ganho tecnológico muito, nisso. muito, muito, E muito. aí, doutor Luiz, eu entro no tema da nossa conversa, que é o retorno ao trabalho presencial. É óbvio, eu não tenho dúvidas de que o Tribunal de Justiça tem que retornar. Por melhor que tenha sido a produção no trabalho remoto, e eu acho que a gente pode falar disso um pouco também, Também. por melhor que tenha sido, por mais produtivo que tenha sido, pelas as conquistas tecnológicas que a gente teve, que o senhor tem muita responsabilidade nisso, que eu sei também, as conquistas tecnológicas que a gente teve, a gente conseguiu fazer audiências virtuais, conseguiu atender os advogados virtualmente. É óbvio que a gente, uma hora, tem que acabar voltando. E aí a gente Fazer órgão sabe especial, Vanessa. Nós fazemos o órgão órgão especial, um negócio especial. inimaginável. Órgão especial ao que eu pertenço com muita honra, voltei a órgão especial agora como vice-presidente e antes como eleito. É uma coisa assim
inimaginável. Eu estive na informática, você sabe disso, 15 anos no Tribunal de Justiça e não consigo me retirar, aspas, da informática, porque ainda vem perguntas em cima de mim. Porque com a experiência que eu adquiri no Tribunal de Justiça, isso tudo lá atrás, mal sabíamos, quando eu estava na informática há 12 anos atrás, já há 12, já tinha 3, comecei no Tacrim, e nesta época, o presidente do tribunal hoje, Geraldo Pinheiro Franco, estava comigo na informática, e nós demos os primeiros passos de informatização no Tribunal de Justiça. Então, Tacrim, depois Justiça. E não sabíamos que isso um dia ia ser tão volumosamente importante como será daqui para diante com isso. Então, para mim é um orgulho, eu sou entusiasta. E quando eu vi que o órgão especial quis, perdão, quando eu vi que o órgão especial quis entrar na era do virtual, do julgamento telepresencial, eu falei, meu Deus, e agora? Porque lá tem os antigos, sem nenhuma crítica aos antigos. Mas as pessoas de mais de 60 anos, onde eu me incluo, normalmente não são versadas na área de informatização. Coincidentemente, eu sou, e há do verbo haver, muitos desembargadores, muitos juízes com mais de 60 anos que sabem muito. E eu não imaginava que o órgão especial pudesse ter tamanha desenvoltura, e teve. Isso, para mim, é um orgulho, como sempre fui de informática no Tribunal de Justiça, saber que isso está desenvolvendo. Eu cortei você, mas até para dizer que hoje nós estamos fazendo órgão especial, eu presido a Câmara Especial também, que lida com menores e conflitos de jurisdição e competência, também estamos lá, com 14, 15, 16 pessoas julgando ao mesmo tempo. E no órgão especial, com 25 membros do Tribunal de Justiça julgando. Completamente sem nenhum incidente, graças a Deus. Embora a gente tenha visto alguns incidentes aí nesse entretempo, infelizmente, em alguns órgãos judiciários que têm feito sessões telepresenciais, infelizmente a gente vê. Graças a Deus nós não tivemos nada, a não ser uma live ou um webinar que eu estava fazendo aqui, tocou o telefone interno da minha casa e minha filha que me assistia falou, pai, está fazendo barulho aí. Aí eu fui lá e corrigi. Mas acontece. Mas graças a Deus, nada sério. Desculpa, eu te cortei. Então, mas olha, falando... vamos combinar que o telefone tocar no fundo é o menor dos problemas. Não, graças a Deus, é só telefone. Exatamente, exatamente. Estamos com 171. Então, e voltando à questão do retorno, a gente entendeu que era o momento de retornar, de fato, a gente já está afastado, você falou agora no começo, já faz quase 4 meses, né? A gente se afastou em março. Só que a gente volta num momento em que a capital do estado está caminhando para uma fase amarela, se Deus quiser, uma fase verde mais para frente, mas a gente tem um interior no caminho oposto, recrudescendo a questão da doença, recrudescendo, tendo menos vagas em hospitais. Hoje eu teve uma juíza que me ligou e falou, na minha comarca não tem mais vaga em UTI. Qual é a comarca dela? Só para curiosidade. Porque eu vi que hoje... Eu acho Campinas, que é fartura, mas eu vou procurar aqui na mensagem. Campinas e região, eu soube que tá assim, em ponto de bala de perigo, tanto que estão deslocando. Ouvi algumas também, a doutora Campinas, Valinhos, Vinhedo. Falou que os ofícios mal são atendidos quando voltando, são encaminhados porque não tem mais vaga da UTI. É verdade. Só que o provimento do retorno não faz essa distinção. Não. Entre as áreas amarelas, as áreas vermelhas, as áreas... Ó, a Analia está acompanhando a gente aqui, tá mandando mensagem. Eu estou vendo aos poucos, eu estou encontrando o Patúcio agora. Eu estou vendo um monte de gente entrando na medida que dá, porque às vezes não dá, você se desconcentra quando você começa a olhar, mas depois dá para olhar tudo. Sorocaba não tem vaga, Araras não tem vaga. Então, eu vou entrar nesse assunto, Vanessa. Desculpa, diga. Eles têm perguntado exatamente isso. Há um planejamento do tribunal para dar uma atenção diferenciada nos locais em que não há mais vagas de UTI, nos lugares em que a doença está crescendo? Eu vou dizer para você, começando pela seguinte situação. Nós precisamos voltar, é inevitável, estamos voltando. Confirmou aqui. Nós precisamos voltar
não tinha como fazer, senão ajeitar um jeito, ajeitar uma forma de voltar. Mas o que é importante que se fixe para todos que estão escutando, especialmente juízes e nossos parentes, que os meus filhos temem pela minha volta ao tribunal, todos temem no contato, gente com mais de 60 anos, todos nós estamos arriscados a pegar a Covid, e seja jovem ou seja em zona de risco. Agora, veja, o tribunal, Vanessa, para responder já a sua pergunta, é importante que se diga isso. O tribunal, a preocupação do tribunal é vida humana. Ou seja, nós precisamos preservar vidas. Nós temos 40 mil pessoas trabalhando no Tribunal de Justiça, fora alguns terceirizados. Quer dizer, são 40 mil pessoas. Na medida em que você coloca 40 mil pessoas e que cada uma dessas 40 tem contato com mais 3, 4 ou 5, veja o volume que isso dá. Ou seja, o Tribunal de Justiça, para poder pensar em voltar, tem que pensar de forma muito responsável. E o presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral e todo o Conselho Superior da Magistratura está tendo esta função como alça de mira. Ou seja, como preservar o máximo possível os seres humanos que trabalham conosco, nós e todos os colaboradores. E aí, fora dessas 40 mil pessoas, há pessoas que frequentam e de que nós precisamos. Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, terceirizados, partes, testemunhas. Imagine-se o número que isso alcança. Eu não gosto nem de calcular, porque eu não entendo nada de matemática. Aliás, nenhum de nós que é formado em Direito entende nada de matemática. Então, a nossa parte é mais objetiva. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em atingir todo o Estado, sim, mas, e eventualmente, isso pode causar alguma injustiça, disse assim, porque há lugares pequenos ou grandes ou médios que não estão tão atingidos como está São Paulo, como agora Campinas está violentamente atingida, ou coisa parecida. O que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento, Vanessa, geral, em primeiro lugar, para atingir tudo, ou seja, de maneira uniforme. Então, fazendo assim, você pode criar meios. Há 3 artigos aqui que eu anotei no nosso 2564, que é o provimento base, que hoje eu reli tudo, embora eu seja da comissão de retomada, eu tive que reler tudo de novo para não falar nenhuma bobagem aqui. Às vezes pode falar também bobagem, mas aí eu me corrijo ou você própria me corrige. O artigo 11, parágrafo 3º, o artigo 35 e o 15, parágrafo 3º, sempre dá ao presidente do tribunal, ao Conselho Superior da Magistratura, a cada um de nós, dirigentes do tribunal, a forma de você poder, a maneira de você poder rever isto para qualquer situação. E como nós seremos comunicados? Pelos meios digitais correspondentes ou com telefonema. Presidente, fala com o auxiliar da presidência, fala com o auxiliar da vice-presidência, fala com o auxiliar da Corregedoria Geral e fala: presidente, nós aqui em Santa Fé do Sul não temos nada, não temos problema nenhum, nós podemos voltar, nós podemos... O presidente escutará, manda-se uma petição ou manda-se uma informação, um ofício, e nós adequaremos. Isto aqui não é um código, Vanessa, é muito importante que todas as pessoas que estejam nos escutando agora, 193, muito bacana o número, aqui meu olho é esperto, ele fica subindo e descendo. Então, que essas 193.4 agora saibam e espalhem isso. Isso aqui não é um documento estanque, imutável. Ou seja, ele é variável, como foram variáveis todos os provimentos que nós lançamos até agora. Ou seja, no começo houve até memes de gozação em cima do Conselho Superior de Magistratura. Não sabe o que está lá, viu? É muito importante saber disso. Mas nós lançamos um provimento por dia corrigindo os outros. Porque tudo veio de bate-pronto. Quem imaginaria, há um ano atrás, eu estava fora do país, numa praia, no norte do estado de Nova York, me divertindo. Quando eu imaginaria que um ano depois nós estivéssemos nessa terrível situação? Ninguém nunca imaginou isso, nunca se soube nada parecido, a não ser a gripe espanhola, que eu pouco lera até então. Agora li tudo que podia ler, até para poder fazer um quadro comparativo. Então, a nossa preocupação
em sendo a vida humana, nós temos que regrar a coisa de forma genérica e adaptá-la para toda e qualquer situação que se torne excepcional dentro da excepcionalidade. Nós estamos vivendo uma excepcionalidade. Todas as nossas normas são excepcionais. E excepcionais serão, serão justificadas porque o momento é excepcional. A decisão é excepcional. O contingenciamento financeiro que nós tivemos que fazer é excepcional. Também é excepcional porque o momento é excepcional. Ou seja, nós não temos o que fazer senão regrar a excepcionalidade com excepcionalidades. E poder não deixar isso aqui como documento estanque, parado, fixo. Isso será renovado a cada momento que um juiz, e nós daremos atenção a todos os juízes. Vanessa, você é uma juíza com 20 anos ou mais de carreira hoje, e que sabe que o juiz que entrou ontem, que está esperando ali para ser, especialmente do concurso que está esperando para ser nomeado, eles são iguais a mim, que tenho 41 anos de carreira. E todos são ouvidos. E você tem certeza absoluta e vivência disso desde o momento que assumiu a presidência. Porque o conselho inteiro te prestigiou. Prestigiou pelo protagonismo que a mulher assumiu e pelo protagonismo que a Pamages tem conosco. É muito importante sabê-la, presidente da Pamages, e saber que você é atendida nos nossos gabinetes, em todos você já foi, tantas vezes já conversamos, você não para, você é muito ativa, isso é muito importante, e que vocês serão atendidos assim como todos os juízes que forem necessitando de um atendimento excepcional dentro da excepcionalidade. Dentro da excepcionalidade. Eu espero ter respondido a questão. A maior demonstração da possibilidade que o Conselho tem, que demonstra que nos ouve, que ouve os magistrados, é o fato do senhor estar aqui um dia depois de sair o provimento, quando tudo ainda está muito quente, quando todas as dúvidas estão surgindo, quando todo mundo está muito cheio de questionamentos e críticas, e o senhor está aqui falando para 215 pessoas sobre esse assunto. Então, essa é a maior prova de que os senhores têm ouvido. E eu acho que essa conversa também, independente das conversas que a gente tem nos gabinetes, que a gente tem por telefone, essa conversa aqui tem esse viés, trazer as dúvidas das pessoas para o conselho e para o senhor especificamente como vice-presidente. E aí eu vou trazer um outro... Peraí, deixa eu só fazer um adendo nessa situação. É importante que se registre também que esse conselho, especialmente o presidente, nessa parte que lhe compete, ele tem feito uma governança absolutamente transparente e até dolorida, porque muitas vezes os e-mails que vêm dele, que a gente pensa lá, dói na gente. Eu estou dizendo isso do alto dos meus 41 anos de carreira, que não tem diferença nenhuma com quem vai entrar hoje. Mas eu não vejo isso na carreira. A gente não vê isso. Houve muitas comunicações em governos democráticos anteriores, aqui de nós mesmos recentes, mas nunca da forma que está sendo feito. O Geraldo mantém absolutamente informado todo magistrado de tudo o que está acontecendo. Quer dizer, é absolutamente transparente. O que acontece lá em cima, no Palácio da Justiça, onde nós nos situamos, vocês sabem em seguida. Desculpa, te cortei, mas era importante falar, não, inclusive para defender a presidência do tribunal. Porque eu sei que há críticas também, mas não há meio. Uma gestão responsável, ela tem que fazer o que é responsável. E não pode omitir e não pode pôr a poeira debaixo do tapete. Eu acho que nós temos que contar isso para todos os nossos magistrados e jurisdicionados. Desculpa, cortei, mas vamos lá. Eu falo muito então, no começo. É um diálogo, não é uma entrevista. Então a gente se corta, fica liberado para a gente se cortar. Tá bom, tá bom. Agora, eu acho, e eu imagino que a próxima resposta, então, venha nessa mesma linha da primeira. O que alguns juízes e alguns servidores... Tem duas questões que alguns juízes e alguns servidores têm trazido para a associação. O trabalho remoto rendeu muito para os juízes, para a produção. Produção de sentença, produção de despacho, limpeza de acervo, rendeu muito. Então, sempre foi um anseio dos magistrados ter uma possibilidade de fazer um trabalho remoto eventual. Isso sempre foi um anseio. E a realidade
realidade se impôs. Antes que a gente pudesse discutir sobre quais as condições, como fazer isso, a realidade se impôs, veio essa pandemia, todo mundo foi fazer trabalho remoto e todo mundo teve que aprender a fazer trabalho remoto. E isso se mostrou muito positivo. Nossos índices de produtividade e diminuição do acervo, fora os processos que dependem de audiência, que foi mais complicado, audiência presencial, júri, por exemplo, que não foi possível fazer. Fora isso, o trabalho remoto funcionou e mostrou que era de fato uma necessidade do juiz. Os juízes e os servidores não queriam fazer trabalho remoto para não ir ao fórum, queriam fazer o trabalho remoto para render, para poder desaguar o serviço. Só que o retorno, tal como foi programado, ainda nessa fase em que a doença ainda nos assombra, ele não permite nenhum dia de trabalho remoto para uma grande parte dos juízes. Então, juízes de vara de fazenda no interior não vão conseguir fazer trabalho remoto, juízes de vara única, juízes de JEC, de GCRIM, juízes de quando tem uma vara de família só na comarca, uma vara criminal só na comarca. Esses juízes não vão conseguir fazer trabalho remoto pelo provimento. Então, a minha pergunta é: eles podem esperar, nessa mesma linha do que o senhor falou antes, que isso haja uma flexibilização a depender da situação, a depender da comarca, a depender das condições, das circunstâncias? Muito bom. Essas questões a gente já imaginava que viessem e hoje até tive com um dos assessores do presidente conversando sobre isso. Vanessa, veja, o dirigente nessas horas ele tem que tomar determinadas decisões que podem desagradar alguns flancos da magistratura e dos jurisdicionados e das pessoas que se servem do Poder Judiciário. O que fazer, por exemplo, dentro desta colocação que você me faz, com as varas únicas? Vamos lá. Você leu o provimento direitinho, ele é complicado, ele é quase um código, e você vê que o telepresencial, e é bom que isso se firme já também, para quem não sabe, o telepresencial é permanente, ele vai continuar com toda a força possível. Ou seja, dentro do espírito da preservação de vidas, nós mantivemos o telepresencial como norma de conduta. O virtual, pela via virtual, em segunda instância, e o telepresencial obrigatório. Veja a importância da coisa. Então, hoje, o virtual se tornou obrigatório, a partir de março já se tornou obrigatório, e agora, o virtual e o telepresencial, que nós estamos fazendo aqui, uma sessão não deixa de ser o que nós estamos fazendo com um pouco mais de gente reunida e uma tela maior. Então, ele veio para ficar. Agora, há situações em que, você vê no provimento, em que existiria a necessidade de ter a presença. Excepcionalidades, com o juiz deferindo e dizendo por que a excepcionalidade será precisa. Então, o que acontece? Você deixar uma comarca com um juiz só, é o ônus que o juiz de interior, de uma vara, de uma vara só, de uma pessoa só, vai ter que emprestar para o Tribunal de Justiça. Ou seja, ele vai ter que estar no fórum dele, entendeu? E aí ele vai ter que se preservar dentro dos padrões que nós movimentamos em todas as normativas que fizemos para a volta, de forma a se proteger lá dentro. Ou com face shift, ou com máscara e face shift, ou com gente aqui, ali, ou colar. Mas o juiz vai precisar ir na comarca. Não tem como ele fazer, o juiz sozinho. Então, essa é a primeira queixa que eu tenho certeza que está dentro dessa colocação que você fez para mim. Agora, nas outras varas especializadas, é um tema recorrente. E você sabe disso, e eu acho até que a PAMAGES deve, eventualmente, oficiar o presidente do tribunal. Não estou dizendo que deva, eu estou dizendo que eu acho que você vai oficiar ao tribunal. Está no direito da presidente da PAMAGES, não estou criticando absolutamente, e nem estou dizendo para você oficiar. Eu estou dizendo que você deve oficiar, porque me consta que você irá oficiar com relação às varas especializadas. Não é incômodo para nós, qualquer um do Conselho, falar que isso foi incômodo para nós.
mas também não tem o que fazer. Se, nós, se existe uma vara com especializadas, nós não temos como dividir isso. Dizer que o juiz da vara de fazenda vai despachar pela vara criminal ou coisa parecida, enquanto um tiver ou enquanto o outro não tiver. Nós precisamos ver como é que desenrola isso. E o prudente arbítrio do juiz diretor do fórum, nessas situações, que tem a delegação do presidente, e ele, por ter a delegação do presidente para dirigir o fórum, tem também o domínio da situação local, porque é difícil para nós dizer o que vai acontecer em Pedregulho, em Pedreira, em São José do Rio Pardo, em São José do Rio Preto. Cada um vai saber de si lá dentro e de como a situação será melhor. Agora, se nos apresentarem situação melhor do que a gente colocou, é o que eu disse, e você já colocou lá no começo desta situação que se coloca nessa questão, você já colocou desde o começo que já sabia qual era a resposta. E é essa mesmo. E é essa mesmo. Nós vamos tentar ver como é que a coisa se desenvolve nessa prática. Se não der certo isso, nós precisamos corrigir. Como tudo que não está certo precisa ser corrigido. Pelo menos com esse conselho que tem absoluta sintonia com o juiz. Não sinta o magistrado, todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que aqui estão, se puderem falar ao seu colega de circunscrição, ao seu colega amigo, ao seu amigo de concurso, que o conselho está aberto para tudo e que nós não somos inimigos dos juízes. Ao contrário, nós estamos fazendo de tudo para melhorar a vida nesse momento caótico que nós estamos vivendo. Todos nós estamos sofrendo. E também está sofrendo o juiz lá do rincão do Paranapanema, do rincão do fundão do Estado, da direita, da esquerda, norte, sul, leste, oeste. Essa é a grande verdade. Mas nesse momento, Vanessa, você já ouviu isso outras vezes, está ouvindo de mim de novo, não dá para mudar. Nós precisamos experimentar ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer, só o tempo dirá. Eu soube, Vanessa, hoje até, veja, em situação, em movimento contrário, é que tem... que a nossa destinação dos 20% do pessoal físico trabalhando é um número. Agora, ele não é estanque. Tanto por isso que, por exemplo, nessas situações de varas especializadas, os 20% vão ser quebrados. Os 20% vão ser quebrados. Nós, teoricamente, falamos em obrigação, estou dizendo em segunda instância agora, por exemplo, tornamos obrigação do magistrado ficar em telepresença, ficar em telepresença, exatamente, fazer tudo em telepresença ou em virtual, quando ele tem mais de 60 anos. Os desembargadores todos, 80% ou 90% dos desembargadores são mais de 60 anos. Agora, quem é que pode impedir o desembargador de ir ao gabinete dele? E não estou criticando isso. Se ele achar que ele deve ir lá e respeitar o isolamento, respeitar a distância, respeitar o número de pessoas que nós designamos para gabinete, ele vai. Ele vai. E esses 20% vão ser quebrados? Sim. Ali, naquele caso das varas especializadas, serão quebrados, porque é uma excepcionalidade na excepcionalidade, como eu disse. Então, nós precisamos ter condescendência e pouco criticismo para a situação que era única a que podia ser valorada ou normatizada naquele momento. Entende, Vanessa? Eu já falei para você, eu acho que você vai acabar pleiteando isso, mas eu acho até mais. Eu sugeriria a você, caiu o seu telefone, eu diria a você que apenas aguardasse o início da situação, da nossa volta, para tentar ver se isso realmente, de uma maneira que a gente não queira. Eu esqueci de dizer o que eu tinha começado a dizer. Eu soube que aqui na capital tem juiz querendo voltar. Tem. Todos nós estamos loucos para sair na rua, ir para um bar, e jantar fora com a sua mulher, com o seu marido, com seus amigos. Está todo mundo louco. Então, eu soube que tem muito mais gente querendo voltar do que aqueles que não querem voltar. Então, eu acho, não é verdade? Tem no grupo de coordenadores, a gente tem exatamente uma discussão dessa. Porque a gente tem juízes que entendem que é hora de voltar, que a gente deveria estar no fórum, com os cuidados necessários, obviamente, deveríamos estar no fórum, e tem magistrados
Tudo é condicionado e é permeado É bom pelas isso, é bom, é circunstâncias ótimo isso. pessoais de cada um, né? Tem gente em É ótimo lugares com isso. uma doença mais. Tem gente que está em situação em casa, ou com filhos muito pequenos, ou morando com pessoas idosas. Então, as Que é a circunstâncias de grande cada maioria. um. A grande maioria, Vanessa, são de juízes hoje, como eu. Eu tinha filhos pequenos. Quando você é juiz no início de carreira, e início entenda-se até os 10 anos de carreira, que você ainda está no início de quem tem 30, 40 anos de carreira, no primeiro quarto da carreira, todos têm crianças, todos têm filhos pequenos. Então, é uma situação comum a todos eles. A todos eles. E quando você se torna mais velho, vem os netos. Então você tem o contato com os netos também, que acabam vindo por agregação de família também. E alguns até precisam ficar com os netos, porque os pais e as mães precisam trabalhar. Então, cada situação, eu acho assim, nós já conversamos sobre isso, é importante dizer, a gente não pode trazer situações de Estado para, ou fulanizar, como a gente costuma dizer, fulanizar situações de Estado. É verdade que cada juiz vai ter que resolver os seus problemas. Como é que eu vou fazer com meu filhinho na escola, que vai começar em agosto, setembro, não se sabe, agora era agosto, agora virou setembro também, mas de repente ele começa lá no momento em que o juiz está fazendo, não está mais fazendo telepresencial, cada um sem fulanizar e sem particularizar situações. Eu estou sempre no genérico. Cada um vai ter que ver o que é melhor para si. E como ele vai, superar essas situações. Que todos nós sabemos que quando entramos na carreira, vocês, mulheres, nós homens, os homens hoje, eu vejo pelo meu genro, pelo meu filho, são diferentes dos homens da minha época que não partiam para educação praticamente manual dos filhos. Você pouco se importava em trocar uma fralda, em isso, aquilo, porque você ia para trabalhar e saía, esquecia de tudo. Mas hoje o homem faz parte de tudo. Eu vejo por um dos meus assistentes, os dois assistentes meus são homens, o Soarai e o Tom, e eles limpam um banheiro, estão limpando o banheiro todo dia. Então, o que ele vai fazer quando precisar voltar? Ele vai ter que dar um jeito na vida dele, Soarai também. Então, é isso que acontece na vida. Todos nós temos que administrar as nossas vidas pessoais em detrimento das nossas próprias vontades, muitas vezes, mas em favor do Estado, que a carreira que nós assumimos, ela é de Estado. Então, nós temos que dar a nossa devoção de trabalho ao Estado. É como você disse, não pode misturar situações de Estado com situações particulares. E isso entra também nas respostas que eu complemento daquelas que você colocou ao início dessa pergunta aqui. Eu não deixo você falar, né? Só eu falo. Mas é ótimo, porque se o senhor respondeu o que eu ia perguntar, não tem problema nenhum. Tá bom, tá A bom. gente está dentro. Porque o que eu ia falar era exatamente essa questão. Eu não tenho por hábito trazer questões pessoais. Eu acho que a gente não tem que carregar os problemas particulares para o Estado. Nós prestamos um concurso para a magistratura para servir o Estado e temos que servir o Estado no momento em que o Estado exige a nossa presença. É que a questão vem, doutor Luiz, em qualquer outra hipótese, a gente jamais faria esse questionamento, e eu tenho certeza que um juiz, numa situação normal, nunca faria esse questionamento para o tribunal ou para a Pamagis, com quem eu vou deixar meus filhos? Eu estou vendo duas questões aqui no vídeo falando exatamente isso. Eu acho que no momento normal, ninguém faria essa questão. Olha, hoje eu não posso É, trabalhar porque eu tenho não que dá, deixar, eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Mas a não dá. gente vive uma situação muito excepcional, porque o trabalhar e dar um jeito, todos vão dar. Só que o dar um jeito importa em colocar funcionários no transporte público para ir para casa, e isso você coloca em risco os funcionários, coloca em risco as pessoas que moram na sua casa, coloca em risco as pessoas que moram na casa dos funcionários e coloca em risco as pessoas que estão no fórum, que é para onde você vai levar eventual transmissão do vírus que veio no transporte. Então, esse é um dos pleitos que a gente vai fazer para considerar, ao menos em questões excepcionais, que se possa levar em consideração, e não, isso não é um pleito só de magistrados, não. Aliás, é um pleito muito maior de funcionários do que de magistrados, embora os magistrados também estejam questionando sobre isso. É uma situação muito excepcional.
não é uma questão de administrar o horário, porque as escolas estão fechadas realmente, as pessoas, os funcionários da casa também não estão indo. E obviamente que a gente tendo que voltar, a gente movimenta toda essa gama de pessoas nas cidades e nas cidades em que o vírus está aumentando. Mas eu acho também, e esse é um dos questionamentos que a gente deve levar. Mas eu acho também, doutor Luiz, que a gente tem 20 dias, a gente Uhum. pode ter mudança de índice, né? A gente pode ter mudança de índice tanto na capital quanto no interior. É Tá possível que o pior também, né? quadro seja Pior. diferente daqui 20 É, dias, né? Isso o provimento deixar claro, é importante de eu fazer um parênteses aqui do provimento. O provimento deixa claríssimo que essa questão pode ser mudada a qualquer tempo, dependendo do cenário externo que nós estamos enfrentando aqui. Nós estamos vendo todo dia notícias, a gente está cansado de ler, mas estamos lendo. E é importante se informar para você saber exatamente a quantas anda aí na rua. É importante que se saiba, Vanessa, é importante que todos que nos ouvem, agora são 230 pessoas nos ouvindo, como eu disse, essas 230 se transformam em muitas mais pessoas. Porque depois o vídeo fica disponibilizado e ele é acessado Além disso, em todas contam, milhares de todas vezes. espalham pela boca, pela via oral, a situação que foi discutida aqui. Que não houve uma linha, uma vírgula que não tenha sido estudada, elaborada, trabalhada, pensada. Pensa o seguinte: nós temos lá. Muita gente pode achar, não, eles estão fora já, passaram em primeira instância, eu estou em segunda. Luiz Soares de Mello, estou em segunda instância há 26 anos. Muita gente não tem nem isso de carreira. Muita gente não, a maioria não tem isso de carreira. Agora, então acha que a gente está afastado da primeira instância, que a gente não sabe nada do que acontece lá embaixo. Não, não é verdade. Você, Vanessa, sabe disso. Nós estamos absolutamente enfronhados em toda a carreira, em tudo que acontece. Mais que isso, todos os nossos assessores, todos são de primeira instância. Ou seja, todos eles estão absolutamente ligados e alguns até quase que transbordam da relação de reverência que deve ter com o desembargador quando briga com a gente. Fala, olha, não tem que ser assim, doutor Luiz, não pode ser assim, tem que ser assado. E muitos falam isso, porque não, o senhor não pensa assim, assim, assado. E eu acho que essa liberdade que todos os magistrados devem ter, e eles têm conosco. Então, eles trazem para nós todas as situações que acontecem. E eu, quando era assessor, há 30 anos atrás, fui assessor de tudo, também lá no tribunal, eu era sincero. Eu falava, doutor fulano, o senhor vai perder a eleição se o senhor fizer isso. E eu tinha que falar isso, porque o bom assessor não é aquele que fala, pois não, excelência, pois não, excelência. É aquele que dá o problema concreto ao magistrado. E se tiver algum dos meus assessores aqui, o Tom eu vi que estava, pelo menos, então ele sabe E que é ele está verdade dizendo, isso. ele está desmentindo, ele está dizendo que não é ele quem lava o Mentira, esse banheiro, é o que é o Tom. É Suará. mentira. Esse é o Tom, esse é o Tom. Ele faz bullying o dia inteiro, com todo mundo, inclusive com a Alice Galiano, tadinha. Ele faz bullying com a Alice, tadinha, o dia inteiro. Mas, em resumo, eu quis dizer o seguinte, que os assessores estão presentes, que os assessores do presidente do tribunal perderam dias, horas, noites pensando nisso, e toda hora que vinha uma normativa nova, a gente corrigia aqui, corrigia ali, corrigia colar, e vinha outra, e corrigia outra em seguida. Quer dizer, há um trabalho imenso. Não pensem que é má vontade nossa de querer estabelecer essa ou aquela normativa para essa ou aquela situação. Entendeu? Então é muito difícil para todos nós estarmos enfrentando isso. E a gente espera a colaboração de todos que estão lá lendo, momento a momento, todo esse provimento 2564 que vai nos reger, com seus anexos, que também são trabalhosos. Aquelas situações que todos já conhecemos, isso já está incutido em todos nós. Eu tenho certeza que, não, vai fornecer máscara. Mas todos nós já temos várias máscaras. Já compramos várias máscaras, já sabemos qual máscara usar, qual máscara não usar. E a O álcool Pamages gel. encaminhou uma para os associados Eu também. vi, bonitinho. Eu pus para correr de manhã. Quando eu corro, eu corro da Pamages. É bonitinha a máscara. E é boa. É boa, é face dupla, ainda tá lá a Pamages. Eu gostei dela. Já lavei e já tô fazendo uso dela toda manhã quando eu corro. Em suma, Vanessa, é importantíssimo que saiba
número um, que nós trabalhamos muito. Estou vendo o João Galhardo aqui, que é um dos grandes assessores do presidente do tribunal também, e que trabalhou incansavelmente em todas as situações que nós tivemos. E teremos, eu tenho certeza que sim. E não há, eu tenho certeza também absoluta, e isso a gente ouve, porque ouve as pessoas, nenhuma queixa de tratamento dos nossos assessores e de nós mesmos que estamos no conselho, para com todos os juízes de primeira instância e segunda instância também, tenho certeza. Haverá queixosos, sempre há queixosos em quaisquer atividades humanas, especialmente nas públicas. E nós estamos lá para isso também, para sofrer tomatada, que ela não venha muito presencialmente, pelo menos, né, que façam as tomatadas por via virtual, porque senão suja a gente e a nossa roupa. É isso aí, Olha mano. só, doutor Luiz Soares, eu tinha mais alguns questionamentos, mas Pode eu não vou fazer, fazer porque. Não, porque o Instagram, quando a gente eu chega a sei. uma hora, ele É uma hora. derruba. E É se uma ele hora. derruba, eu não consigo gravar para disponibilizar E- depois, porque ele e- derruba. Então eu tenho que encerrar antes. Mas eu vou para antes de encerrar, olha, o pessoal está falando que não recebeu máscara. A gente mandou, se não foi, é porque ainda não chegou, porque a gente já mandou para todos os Veio todos, associados. veio para todos. É. E eu já vi aqui vários elogios. Primeiro, quero registrar a Juju, que está aqui, Tá além aí, de né? todos os seus assessores. A Juju não só está aqui, como ela comentou já todas as perguntas. Ela manda uma mensagem, ela é admiradora. Que legal, que legal. Então, eu quero mandar um beijão para ela, para a Eu Juju, achei que ela não agradecer por fosse estar me acompanhando. prestigiar, viu? Nossos colegas todos da capital, do interior, e o que eu tenho ouvido aqui, além de questionamentos que são absolutamente naturais, alguns acham que é hora de voltar, outros acham que não, um comentário se repete muitas vezes, que é o elogio à transparência do TJ. Agora, como a Cíntia está aqui, é a nossa colega da Fazenda, a Cíntia já perguntou umas 2 ou 3 vezes, e só para não deixar passar a Vamos pergunta lá. dela em branco antes da gente encerrar, ela está perguntando se esse plano é alinhado com o governo do estado. Me parece que o tribunal tem a autonomia para fazer isso, não é isso? Então, Cíntia, um beijo para você, Cíntia. Eu conheço o seu trabalho, sei da sua capacidade e eu tenho uma afinidade com todos os juízes de fazenda, porque eu fui juiz de fazenda há 9 anos. A minha entrância especial foi toda feita na nona vara da Fazenda Pública. Então, nona vara da Fazenda Pública, o meu auxiliar era o Vinícius Antônio de Paula Salles e também já se aposentou. Mas eu tenho muita afinidade com todos de que vem da Fazenda. Cíntia, é o seguinte, a gente tem reunião quase que permanente com o governador. Estamos em contato permanente, reuniões mesmo, constantes com o governo do Estado. Esse nosso projeto de retomada já vem sendo elaborado há um bom tempo, porque desde que nós estamos pelo meio, mais ou menos, da pandemia, nós começamos a refazer ou a fazer essa retomada, né? Está alinhado com o Ministério Público, está alinhado com a Defensoria Pública e o governo do Estado. Nós tivemos uma reunião, hoje é quinta, né? Quinta. Tivemos uma reunião terça-feira com o governador vice, Paulo Dimas, que é o secretário da Justiça, pediram expressamente para nós passarmos para eles todas as nossas diretrizes para retomada. Então, sim, estamos alinhados com eles, sim. Se a Cíntia tiver alguma coisa a mais que perguntar nessa questão, traz a pergunta para a gente tentar resolver algum problema específico que ela queira ouvir. Mas estamos, sim, totalmente alinhados com tudo. Eles estão sabendo de tudo. Acho que eu dei todos os órgãos. E Tribunal de Contas do Estado também. Estamos alinhados todos. Existe uma reunião, pelo menos mensal, entre chefes de poderes. Chama isso, inclusive, o Teams que a gente faz. Chama chefe de poderes e os vices também vão. E nós fazemos isso pelo menos uma vez por mês. Excepcionalmente, a gente faz uma vez por semana. Essa semana fizemos uma, semana passada fizemos uma, mas estamos em permanente contato. Eles estão sabendo de tudo. Se quiser alguma coisa, algum complemento, eu passo. Agradecimento enorme, doutor Luiz Soares. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui com essa franqueza que lhe é muito peculiar, essa transparência, essa eloquência que lhe é muito Obrigado. peculiar. Acho que esse respeito que a gente mantém
do relacionamento entre a associação e o tribunal, essa caminhada só tem a favorecer a todos nós, a todos os magistrados. É isso que a gente vem fazendo, essa lealdade, esse respeito, essa admiração que é recíproca, não nos impede de discordar, e a discordância Claro, só nos faz crescer, só nos faz claro, crescer, só nos faz contribuir. Eu acho que essa gestão sempre deixou isso muito claro, que aceita ouvir, aceita conversar, aceita. A própria mudança dos provimentos foi uma demonstração disso. Aceita os questionamentos, aceita as sugestões e muda, e retoma e reconhece. Isso tem sido muito admirado e tem sido muito reconhecido pela magistratura em geral. Então, agradeço, sinto encerrar. Tem até uma colega nossa que falou, a Margot falou que vai dar uma liminar para o Instagram não derrubar, mas a gente ainda não pode fazer isso. Então, Olha, foi eu uma alegria, encerro por Vanessa. aqui. Foi uma alegria, muito obrigado pela palavra, muito obrigado. Eu quero dizer para você, desde o primeiro dia de seu governo e de meu governo, eu tenho dito que nós estamos sempre abertos para farmácias, para qualquer live que você queira fazer, depois que voltar, depois que fizerem a vacina, já estão fazendo, mas vamos ver quando é que ela chega para nós. Mas depois que nós tivermos vacinados todos, nós vamos encontrar e dar grandes abraços de novo, de carinho e companheirismo. Todos nós estamos no mesmo barco, sofrendo os mesmos problemas. Eu agradeço a todos que me ouviram. Me sinto honrado de ter tido quase 250 pessoas no live, que não é pouco, que é muita coisa. E isso tem uma expansão muito grande. Eu agradeço muito, Vanessa. Estou sempre à sua disposição, quando queira, por telefone, por WhatsApp, ou por live, ou por como você quiser, a hora que você quiser, tá bom? Obrigada, doutor Luiz. Obrigada, pessoal que assistiu, os magistrados, os nossos associados, os servidores, advogados, que eu vi vários advogados aqui, estudantes de direito. Obrigada por acompanhar. E essa live fica disponível na página da Pamages, no site da Pamages. Um abraço a todos. Abraço a todos. Muito obrigado por nos ouvir aqui. Obrigado, Vanessa. Tchau. Um beijo para você. Tchau, beijo. Tchau.